O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu do céu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Já percebemos que algo mudou na liturgia. É o tempo da Quaresma. Após termos sido convidados a ir com Jesus no deserto para vencer as tentações no primeiro domingo da Quaresma, hoje estamos celebrando o segundo domingo desse tempo de conversão, desse tempo de olhar para dentro de cada um de nós, nesse tempo de reconhecer os nossos pecados, pedir perdão e nos aproximarmos de Deus, experimentando a sua misericórdia. Hoje nós somos convidados a escutar a palavra de Deus e a celebrar a Eucaristia. Escutando a palavra de Deus, nós vamos tendo forças para seguir o caminho, para se converter. Escutando a palavra de Deus, nós temos força de pedir perdão. Escutando a palavra de Deus, nós temos acesso à vida plena. Escutando a palavra de Deus, a gente sabe o que é certo. Portanto, hoje a liturgia nos fala da experiência de fé. Primeiramente, a experiência da fé de Abraão. Depois, a experiência da fé dos apóstolos. É a fé que nos move. E é acreditar em Deus que nos faz caminhar. Começando pelo livro do Gênesis, onde vemos Abraão, que é o pai da fé, que hoje é posto à prova. É a tão conhecida leitura do sacrifício de Isaac. Um filho único,
Era até costume nas religiões pagãs do Oriente Médio sacrificar o primogênito, oferecer aos deuses pagãos. E Deus hoje testa a fé de Abraão e pede o filho único. Imagine, um filho único ser sacrificado, oferecido em holocausto, morto, queimado. Era assim que as oferendas eram consagradas e apresentadas a Deus. E Abraão sobe o Monte Moriá e sabe que precisa sacrificar o filho. E o próprio Isaac sobe com uma madeira nas costas, a lenha do sacrifício. E Abraão não poupa, tem a coragem, amarra o filho, toma a faca, e na hora do sacrifício os céus intervêm, o anjo de Deus fala. E a vida de Isaac é poupada, mas a fé de Abraão foi levada ao extremo. Por isso, Abraão é o pai da fé, acredita em Deus cegamente, sem dúvida nenhuma. E Deus faz uma aliança, e Deus promete uma aliança que nunca termina. É em Abraão que começa a história da fé. É em Abraão que ele começa essa salvação. São Paulo, escrevendo aos Romanos, retoma esse sacrifício, mas agora com um olhar diferente. Isaac é substituído por um cordeiro. E São Paulo vai dizer: não, Cristo é o cordeiro. É Cristo quem morre. Isaac foi substituído. Deus poupou o filho de Abraão, mas o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo, não foi poupado, morreu mesmo na cruz. Como Isaac carregava o lenho, a sua lenha, Cristo subiu o Monte Calvário com nas costas a cruz, a madeira, e ali ele foi sacrificado, ofereceu a sua vida. Portanto, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único. Poupou Isaac, filho de Abraão, mas Cristo não foi poupado. Como Isaac sobe com a lenha no Monte Moriá, o Cristo sobe com a lenha da cruz no Monte Calvário para oferecer a sua vida. E aí Paulo faz um hino à misericórdia, encantado pelo amor de Deus. Quem vai nos separar do amor de Deus? Nada e nem ninguém no mundo, nem mesmo a morte. Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida. No Evangelho vemos a fé dos apóstolos, que se parece com a nossa. Jesus tinha anunciado que deveria morrer, que o Filho do Homem seria rejeitado. E ali então os apóstolos ficaram muito tristes, desolados, desconsolados, perderam a esperança. Alguns no coração humano com as buscas do poder, da glória, mas viram que nada disso se realizaria em Jesus e que ele deveria até mesmo morrer. Por isso Jesus então, para alimentar a fé deles, toma Pedro, Tiago e João e vai ao Monte Tabor e lá se transfigura, mostra quem ele é, e lá então suas roupas ficam brancas. Aparecem Elias e Moisés, simbolizando a lei, simbolizando os profetas, o Antigo Testamento, que nele Cristo Jesus realiza uma nova e eterna aliança. Aquilo é algo extraordinário, nunca visto, e anima mesmo o coração e a vida, a alma dos apóstolos. Eles ficam estarrecidos, com medo. É uma intervenção divina, e o céu se abre. Veio uma voz que diz: este é o meu filho amado, escutai-o.
É a proposta de Deus. A proposta de Pedro é: vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas. E Deus intervém e diz: não, é o filho, escutai-o. É preciso. Então, daquele momento, ele não vê mais ninguém. Descem e Jesus diz severamente: não conteis a ninguém. Observem tudo, até a ressurreição, até que eu ressuscite dos mortos. Eles não contaram, mas ficaram. O que significa ressuscitar dos mortos? É vencer o mal, é vencer a morte, é dizer que Deus tem poder sobre tudo. Por isso, a vida humana é assim. Jesus vai do Monte Tabor, olha, da vida plena ao Monte Calvário, o sacrifício, a morte. E assim é a nossa vida. Fé é acreditar em Deus, mesmo quando as coisas são difíceis. Fé é acreditar em Deus, mesmo quando a gente não compreende. Fé é colocar em Deus a esperança. E a nossa vida é assim. Fé é acreditar em Deus nos momentos de alegria, mas acreditar em Deus também nos momentos de tristeza. E a vida nossa é assim. Está entre o Tabor e o Calvário. Temos momentos de alegria, mas também de tristezas. Então é necessário descer. É necessário descer o monte. A transfiguração nos fala da missão de Jesus, é uma catequese, é Ele o Filho de Deus, é Ele aquele que morre, é Ele que está conosco, é Ele a nossa esperança. Então a gente não pode desanimar nunca, em hipótese alguma. É necessário descer, é necessário experimentar as alegrias da vida, é necessário também experimentar as dores, a tristeza, sem desanimar. Por isso, a gente não fica nem só no Tabor, como também nem só no Calvário. Mas a vida é uma caminhada de fé. E nós precisamos fazer este caminho, escutando a Deus, tendo fé, acreditando. Por isso esse domingo é o domingo de escuta da palavra, mas é o domingo de renovar a fé, de renovar a esperança, de deixar Deus agir, porque tem momentos na vida que a cruz pesa mesmo, e sem a graça de Deus a gente desiste. Mas não podemos, é necessário estar com Deus, é Ele quem nos dá força. Nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor e da sua graça. Portanto, a fé é um dom, é Deus quem toma a iniciativa, quem vai até Abraão, é Ele quem vem até nós, é Ele quem nos fortalece. Portanto, é Quaresma, escutemos a Sua palavra, entreguemos a Ele as nossas dores, os nossos cansaços, o medo, e deixemos Deus cuidar de nós. Não desistamos de Deus, porque Ele nunca desiste de nós. Peçamos a Deus o dom da fé, que essa palavra, que essa Eucaristia nos reanime para continuarmos a missão. Talvez estejamos no Tabor, mas talvez muitos de nós estejamos no Calvário. E é necessário não desistir. É necessário oferecer a Deus tudo o que temos, ainda que seja a vida. Mas Ele transforma tristeza em alegria, morte em vida. Renovemos a fé, renovemos a esperança. Caminhemos rumo à Páscoa. Não só essa Páscoa litúrgica, mas a Páscoa definitiva, onde Ele nos espera. Nada e nem ninguém pode nos separar do seu amor ofertado na cruz. Renovemos a fé e a esperança, entreguemo-nos ao Senhor.